Esse é um garoto aparentemente normal que cresceu sem pai, mas um dia seus poderes começam a despertar, e ele recebe a visita de um alien robô, que lhe avisa que os dois devem se juntar, se quiserem sobreviver ao que está por vir. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Max Steel, um filme de ação e ficção científica lançado em 2006, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo Max McGrath desenhando a paisagem da fábrica que tinha em frente de sua nova casa, até Molly McGrath, sua mãe, lhe chamar, e os dois entram para terminar de arrumar a mudança, e lá dentro sua mãe promete para ele que agora essa será sua morada fixa, mas Max não acredita muito já que é a 8ª vez que ela fala isso. Após isso, o garoto olha suas fotos de família e a decoração do quarto quando sua mãe chega ali, e os dois começam a conversar sobre a morte do pai dele. Só que nesse momento a energia do local dá problema e a mulher sai dali. Aí Max fica sozinho e percebe que o movimento de sua mão afeta a imagem da televisão. Na manhã seguinte, Max acorda e vai para a escola depois de passar na fábrica N-Tech que seu pai trabalhava. O problema é que assim que chega lá, uma caminhonete acaba batendo em sua bicicleta e ele cai como um saco de batatas. Por sorte, nada demais acontece e ele ainda conhece uma linda garota que diz para os dois se encontrarem mais tarde. E após isso, Max vai para sua sala de aula, onde percebe mais um evento estranho acontecendo, só que dessa vez com a água. E além disso, fica claro que seu pai era notável, já que o professor lhe elogia ao ouvir seu sobrenome. Depois da aula, ele vê uma matéria científica que continha a foto e os feitos de seu pai e fica bem irritado, provavelmente pela forma com que seu pai morreu, e sem que ele saiba, algo parece despertar por conta de seus fortes sentimentos. Em seguida, Sofia, a garota de antes, leva ele até a sua própria casa, e os dois se conhecem enquanto consertam a bike dele, que acabou ficando com problemas na batida. Ele agradece profundamente, e acaba gerando uma faísca entre os dois. Só que o rádio acaba ligando do nada e interrompendo o momento, aí Max aproveita a quebra de clima e vai embora. E galera, uma curiosidade legal, e que provavelmente muitas pessoas não sabem, é que o Max Steel é uma criação bem recente até, podendo ter sua idade, já que ele foi criado em 1999 pela Mattel, para ser apenas um brinquedo, e no final, acabou até um ícone dos desenhos. Mais tarde, o garoto chega em casa e vê sua mãe conversando com Miles, um antigo colega de seu pai, que vai se juntar a eles para o jantar. Mas enquanto os três conversam, Molly conta que foi Miles que a convenceu a voltar para Copper Canyon. Durante o jantar, Miles revela que trabalha na N-Tech, e que estava lá no momento em que o pai de Max foi jogar no gigante, e aparentemente o cara tentou lhe ajudar, o que obviamente não deu certo. E em paralelo, algo estranho acontecia em alguma instalação da N-Tech, quando um brilho bem forte começa a emanar de uma piscina de água. Dois cientistas se aproximam para ver o que estava acontecendo, e de repente a água explode para o alto, e forma algo cristalizado igual a gelo. E em meio a tudo isso, Steel se liberta. Os cientistas imediatamente avisam que a segurança do local foi comprometida, e que algo aconteceu com a câmara de contenção. Então uma mobilização é feita no local, e eles começam a tentar localizar o que pode ter fugido, enquanto alertam os seguranças fortemente armados, a não deixar aquilo escapar dali. Durante a busca, o clássico Steel voa se esgueirando entre os homens, e faz seu caminho para fora do prédio através da parede. Voltando ao jantar, a revelação acaba elevando o humor de Max, e sua energia se manifesta causando uma queda. Por isso Max precisa sair e ir até o porão religar a energia. Mas ao voltar à mesa de jantar, ele acaba ouvindo um pouco da conversa onde sua mãe diz que Max ainda não está preparado para ouvir a verdade. Naquela mesma noite, Max começa a pesquisar sobre os eventos que aconteceram na noite em que seu pai foi de berço. E em sua pesquisa, ele encontra muitas teorias e especulações de se aquilo foi ou não causado por um tornado, além de vídeos de câmeras de segurança. Porém, de repente, seu PC desliga. E pessoal, vamos usar um pouco de lógica, né? Tudo bem, Molly, achar que seu filho ainda não está pronto para saber de tudo, mas literalmente não falar nada sobre o passado, e nem mesmo lhe dar um toque sobre o fato de ele ter poderes, é de uma extrema falta de cuidado, ainda mais sabendo de todos os perigos que o garoto poderia enfrentar ou causar ao liberar seu poder, e também levando em conta que ele vai todos os dias para uma escola lotada de pessoas. Isso tudo lhe deixa irritado, e uma estranha onda de energia começa a sair de sua mão sem parar. Ele fica desesperado e tenta acabar com aquilo colocando um travesseiro em cima da mão, e obviamente isso não funciona, mas ao se acalmar e tentar entender esse fenômeno, ele percebe que pode controlar ao fechar seu punho e soltar toda a energia ao abrir. No dia seguinte, Max vai até um local isolado na floresta e começa a fazer experimentos para entender mais de seus poderes. Max percebe que pode usar a energia que libera para energizar e ligar as coisas, mas por não controlar isso direito, ele acaba colocando fogo em sua luminária. Em seguida, Max está na cafeteria da escola quando é subitamente interrompido por Sofia, só que por ela estar do lado de fora, ele não consegue ouvi-la. E a garota ao seu lado se irrita por conta da barulheira que o cara está fazendo e traduz a mensagem, dizendo que Sofia quer encontrá-lo em um lugar tal na rua principal no dia seguinte. Aí o convite deixa o cara emocionado, e sua energia afeta a máquina de bebidas mais próxima, e a rapaziada faz
faz a festa com os refrigerantes grátis. Mais tarde, em casa, Max coloca luvas de borracha e procura na internet a respeito de seus poderes, como se existisse um tópico no Reddit sobre coisas assim. Aí, percebendo que isso não ia chegar a lugar nenhum, ele vai fazer perguntas para sua mãe a respeito de seu pai. Afinal, o cara parecia estar se preparando para alguma coisa. O garoto diz que todos na cidade parecem saber mais sobre seu pai do que ele mesmo, que não faz a menor ideia do que aconteceu, e sua mãe diz que por mais que ela queira falar sobre isso, essa história é mais complicada do que parece, e ele ainda não está preparado. E isso obviamente deixa o garoto muito chateado. Só que sem que eles soubessem, alguma coisa observava Max da escuridão. No dia seguinte, Max vai até o local combinado com Sofia, enquanto uma entidade desconhecida lhe segue à distância. Ao chegar lá e se encontrar com a garota, Max é apresentado ao maravilhoso Boba Tea, mas ele não gosta muito da textura da bebida. Além disso, os dois começam a se conhecer um pouco mais, e Sofia pede o número dele. Porém, Max começa a passar mal e precisa ir até o banheiro. Lá ele vê algo estranho em seus olhos, e sua energia começa a emanar e causa um apagão na loja. Depois disso, Max se desespera e sai correndo dali. O garoto vai até a floresta, e mais energia começa a sair de seu corpo, até que uma hora tudo explode, e ele cai desmaiado. No dia seguinte, ele acorda em sua casa sentindo bastante dor no peito. Aí, quando vai checar, percebe que estava todo marcado. De repente, Steel aparece em sua frente e o garoto se desespera. Por sorte, Steel consegue se comunicar muito bem e acalma o jovem. O robô Alien também revela que veio do espaço e estava ali para que os dois pudessem se proteger do que está lhes caçando. Do nada, Molly chega ali no quarto para checar que barulheira era aquela, e Max esconde Steel no cesto de roupas sujas. Aí, depois que a mulher vai embora, Steel sai do cesto e come a energia Tachyon que Max estava liberando. E vendo isso, o garoto coloca o robô em sua mochila e decide levá-lo até a floresta. No caminho, Steel conta um pouco mais a respeito de si mesmo e revela que se alimenta da energia Tachyon. E além disso, revela que Max vai ficar liberando essa energia pro resto da vida. Ou seja, os dois não deveriam se separar, já que Max irá explodir e Steel ficaria sem comida. Nesse momento, alguns homens armados chegam ali onde a dupla está. Max usa sua energia e faz com que o rastreador deles pare de pegar, mas isso não adianta muito, já que os homens os avistaram e começaram a atirar e perseguir os dois. A dupla foge dali na bicicleta de Max, e durante a fuga, Steel faz com que o garoto veja suas memórias. Nessas memórias, Max ouve algo sobre os Ultralinks, aliens que são destruidores de mundos, mas como os homens já estavam lhes alcançando, Max decide levar Steel até a escola para que os dois fiquem mais seguros. O problema é que Steel é muito tagarela e não consegue ficar calado, o que acaba gerando algumas situações bem estranhas. E aí, depois da aula, Sofia vai falar com o garoto sobre o dia em que ele saiu correndo do encontro. Só que por conta de Steel, o menino precisa mais uma vez sair correndo dali. Os dois vão para baixo da arquibancada da escola e começam a conversar sobre o que deveriam fazer a partir de agora, além de também conversarem sobre o que aconteceu com o pai do jovem, já que tudo o que Max queria era saber como seu pai era. No meio da conversa, Steel vê o desenho da N-Tech que Max fez anteriormente e começa a contar para o garoto que algum tempo atrás, os Ultralinks atacaram a N-Tech com a intenção de pegá-los. E ouvindo isso, Max vai imediatamente até a empresa abandonada, para ver se consegue ativar mais uma vez a memória do robô. E eu acho que se o Max realmente tinha tanta vontade assim de saber mais sobre seu pai, ele poderia muito bem ir até sua mãe e falar que já sabia sobre Steel e que estava pronto para saber da verdade. Afinal, é bem fácil deduzir que o que sua mãe está escondendo tem a ver com isso. E levando em conta que o robô tinha breves brilhos de lembrança sobre seu passado, podemos deduzir que isso de fato estava em sua memória, apenas bem lá no fundo. Claro que ir até os locais para desbloquear essas lembranças pode ser uma boa opção, mas como Steel é um tipo de máquina, ele poderia tentar fazer um diagnóstico próprio e ver o que seria achado. Ao chegar lá, Steel come mais uma vez a energia de Max, e isso acaba ajudando o garoto a controlar esse poder. E Steel conta que se os dois trabalharem juntos, conseguirão fazer a energia Tachyon se tornar turboenergia, algo extremamente poderoso que pode aumentar ainda os atributos físicos do jovem, que já são incríveis devido à energia Tachyon. E quando Max testa para ver se isso era verdade, ele vê que consegue correr muito rápido, chutar coisas pesadas, virar a Daiane dos Santos, quebrar paredes com um soco, fazer um incrível parkour de nível Michael Scott e muito mais. Só que enquanto fazia esses testes, Max acabou caindo de um lugar muito alto, e para que ele não fosse de base, Steel se fundiu com o garoto e criou uma incrível armadura. Mas não para por aí, isso também ativa as memórias e mostra que o pai de Max trabalhava com Steel antigamente. E como se não bastasse, Steel revela que o tal tornado que finalizou o pai dele era na verdade um Ultralink. Depois disso, Max vai até sua casa e encontra o número de Michaels em sua geladeira, e como esse cara trabalhava na N-Tech, Max decide ir até ele. Durante o caminho, Steel fala um pouco sobre os Ultralinks e conta que eles podem manipular os elementos e criar eventos como tornados e tufões. E alerta de spoiler aqui. Uma coisa legal de se saber é que antes de tudo isso, Steel encontrou McGrath em uma invasão que ele estava fazendo a um planeta junto
junto com os outros Ultralinks, e lá os dois se conheceram e se juntaram, para assim formar o maior herói de toda a galáxia. Impressionante, não é mesmo? Mas continuando com a história, de repente Sofia aparece em sua frente, só que ele não pode ficar para conversar, pois os dois estavam sendo perseguidos, e Steel até deseja que os dois se fundam e acabem com os perseguidores, mas Max decide que os dois deveriam se separar para que ele pudesse ir falar com Miles, e é isso que acontece. Por sorte, Sofia aparece ali do nada. Max sabe que não vai conseguir despistá-la e pede por uma carona, já que seria bem difícil ele percorrer 30 km de bike até a N-Tech. No caminho, os dois conversam, e Max diz que as coisas estão difíceis desde que ele voltou para a cidade. Além disso, os dois se resolvem e ficam numa boa. Mais tarde, Max e Sofia chegam até a N-Tech e se encontram com Miles. Por algum motivo, o cara mostra as instalações do laboratório para os dois jovens e fala sobre as pesquisas que fazia com o pai de Max. Uma hora, o garoto chama Miles para uma sala privada e pergunta sobre o que aconteceu na noite em que seu pai foi jogar no gigante. Então Miles mostra um protótipo em miniatura de um núcleo de energia, que era com o que o pai de Max estava trabalhando. E supostamente o cientista se precipitou nos estudos e fez besteira. E ouvir que seu pai apenas errou em seu trabalho faz Max passar mal, e ele precisa sair correndo. O problema é que sua energia afetou o protótipo, e Miles percebeu. Max corre por bastante tempo nos trilhos do trem até que cai de joelhos. Nesse momento, o garoto percebe que o clima à sua volta estava bem estranho, e que uma baita tempestade se formava ali perto. Vendo isso, ele sai correndo e se esconde em um tubo de concreto. Só que no meio de tudo isso, ele vê que o carro de uma mulher acabou estragando ali perto, e vai ajudá-la com sua energia, o que obviamente lhe deixa bem exposto. Mais uma vez, Max sai correndo do tornado que estava o perseguindo, e se esconde em uma cabana de ferramentas, sem saber o que estava do lado de fora. Para piorar, a lâmpada da cabana queima, e a casa é destruída pelo tornado. Por sorte, Steel aparece na hora certa, e impede que o jovem seja sugado pelo Ultralink ao colocá-lo na armadura. Os dois até cogitam se deveriam lutar contra o alien, mas eles acabam levando um golpe tão forte que tiram essa ideia de suas mentes, e se mandam dali, ao ver que não tinham chance pela falta de harmonia. Rapidamente, o Ultralink os alcança e começa a puxar Max com o tornado, e mais uma vez, Steel se funde com Max para impedir isso. E agora, na armadura, Steel aponta que o Ultralink estava exposto, e diz que o jovem deveria entrar em modo turbo rapidamente, para vencer a batalha com um forte golpe. Aí, sem pensar muito, Max usa toda a sua energia e lança um canhão turbo no inimigo. Só que após vencerem a batalha, o garoto vai checar as coisas, e percebe que o Ultralink na verdade é igualzinho a Steel. Isso desperta as memórias do robô e mostra que na verdade foi Steel que matou seu pai. O robô nega ter feito isso e diz que se lembra de ter lutado ao lado do pai do garoto, mas as palavras não adiantam e Max sai correndo para sua casa. Porém, ao chegar lá, ele vê que havia um homem cercando sua casa e que sua mãe estava em apuros. Para piorar, ele é avistado e precisa sair correndo. Aí, sem ter para onde ir, Max vai até a casa de Sofia e pede por sua ajuda. A garota fica preocupada com seu estado e Max a acalma com sua energia. Depois disso, ele pega a caminhonete dela, luvas de borracha e um celular e vai embora. Enquanto está na estrada, Max liga para Miles, avisa sobre o que aconteceu com sua mãe e diz que precisa de ajuda. Miles diz para o garoto manter a calma e não fazer nenhuma besteira, já que na realidade o alvo é ele mesmo e não sua mãe. Além disso, o cara também revela saber que a tempestade da outra noite foi feita por Ultralinks. Mas sem dar ouvidos, Max vai até a base abandonada da N-Tech, que é onde provavelmente sua mãe e os homens armados estão. Ao chegar lá, o clima estranho no ar é notável. Só que Max não se deixa abalar e continua a procurar. Eu só não sei o que exatamente esse garoto foi fazer ali sozinho, né? Afinal, ele estaria enfrentando homens armados ou, na pior das hipóteses, alguns robôs alienígenas que querem pegá-lo. E apesar de que provavelmente não seria de muita ajuda, ele poderia ter chamado a polícia para revistar o local pelo menos. Assim poderia ficar claro tudo o que ele teria que enfrentar. Paralelo a isso, Sofia liga para a casa de Max e fala com Molly sobre o estado estranho de Max. Então vemos que a equipe de elite ainda estava ali. E nesse momento é revelado que Molly é a acionista majoritária da N-Tech e que ela sabia tudo sobre Steel e sobre os Ultralinks. Igual eu havia dito anteriormente, estava na cara que o segredo tinha a ver com isso. Aí, entendendo tudo o que Miles estava fazendo, ela ordena que a equipe de elite vá atrás de Max para protegê-lo. Max, que aliás havia chegado ao laboratório de seu pai no subsolo da empresa. Lá ele vê várias coisas contendo suas informações e muito mais. Mas não para por aí, já que ao olhar mais um pouco ele encontra um tipo de câmara contendo Steel. Chegar ali faz com que Max tenha visões de seu pai trabalhando com Miles e falando sobre Steel e os Ultralinks. E nessa visão, o pai de Max e robô estavam entrando em sinergia para lutar contra os Ultralinks que haviam entrado no laboratório por conta de um traidor que havia na equipe. Aí depois de uma grande explosão fica claro que foi Miles quem traiu McGrath e abaixou as defesas da base. Ele se juntou com os Ultralinks para extrair toda a energia do homem, que ao invés de desistir, decide liberar toda a sua energia e acabar com os planos do traidor. Isso tudo após ter mandado que Steel se protegesse e procurasse seu filho quando acordasse no
futuro. Quando a visão acaba, Max olha para trás e vê Miles, que tinha se fundido com um Ultralink. O garoto não se controla e vai para cima dele. Só que o homem obviamente não tem tempo para brincadeira e simplesmente enforca o moleque. Miles conta que foi o pai do garoto que fez Steel se rebelar contra os Ultralinks e que sempre quis ter a energia Tachyon que está no corpo do garoto. Não só isso, o cara também fala que o pai de Max era um alienígena guerreiro, algo que Max nunca vai ser. Aí, cansado de tagarelar, Miles faz o garoto entrar no casulo de drenagem de energia. Só que lá dentro Max decide que não vai se render e solta uma tonelada de energia, dando a chance para que Steel se libertasse e se fundisse com ele em uma armadura nova e bem mais forte. Aí, totalmente furioso, o jovem parte para cima de seu inimigo com sangue nos olhos. O problema é que a garra da armadura de Miles tem o poder de sugar energia e acaba enfraquecendo a armadura. Por conta disso, Max e Steel saem da luta para pensar no que fazer para evitar isso. E sob o comando de Steel, Max usa o modo turbo camuflagem para conseguir bater no seu inimigo de surpresa. Mas nem isso adianta, já que seu reflexo aparece na água e Miles lhe derruba e começa a roubar a energia. A sorte do garoto é que a equipe tática chega ali e começa a atirar no vilão, assim capturando sua atenção e dando tempo para que Max saia e se esconda. E enquanto estão fora de vista, Steel mostra uma lembrança de quando Max ainda era um bebê, onde seu pai falava para sua mãe que no futuro essa criança poderia ser o que ela quisesse, humano ou não. Isso dá um gás para Max, e ele decide que os dois irão lutar contra Miles. E depois de pensar um pouco, o garoto decide que a melhor coisa a se fazer é dar ao vilão que ele quer, no caso mais energia que o cara possa suportar. Então Max se levanta e vai encarar seu inimigo. Ele diz que jamais vai desistir e os dois começam a lutar com suas super habilidades. E após uma breve luta, Miles encurrala Max e começa a drenar sua energia. E é aí que o plano entra em ação, e o garoto e o robô liberam toda essa energia do modo turbo e fazem Miles explodir. A dupla fica extremamente cansada e não tem nem mesmo força para levantar. Por sorte, Molly e a equipe tática chegam ali e conseguem resgatar os dois, percebendo assim que uma longa conversa irá acontecer. E algum tempo depois, Max já está em casa quando sua mãe decide revelar tudo sobre o passado de seu pai e dela. A mulher conta que assim que os Ultralinks chegaram na cidade, ela decidiu fugir e levar seu bebê para um lugar seguro, sem que nunca desconfiasse que Miles estivesse por trás de tudo, ou que Steel ainda estivesse vivo. Molly se desculpa por nunca ter falado nada, e também diz que agora que sua energia despertou, outros Ultralinks virão atrás dele. Por sorte, Steel estará ali para ajudá-lo, e antes de sair a mulher entrega algo para o garoto. Aí quando está sozinho com Steel, ele percebe que aquilo faz parte da representação do universo que tem em seu quarto. E vendo isso, Steel mostra uma memória do pai do garoto falando sobre o lugar de onde eles vieram, algo que deixa Max bem emocionado. Mas nem só de memórias vive um jovem, por isso ele se arruma e vai até a casa de Sofia, que fica surpresa em ver que ele estava bem. Então o cara se desculpa por seu jeito estranho e dá um belo desenho dela como agradecimento por sua amizade. E em retribuição, Sofia toma a atitude e mete um beijão nele. Então eles marcam de se encontrar mais tarde, e Max e Steel entram no modo turbo voo e vão embora pelo céu. E pessoal, vocês sabiam que esse filme foi criado com a intenção de ter um universo em conjunto? Exatamente. Haviam até mesmo planos para algumas continuações, mas infelizmente o baixo desempenho monetário e nas críticas acabaram barrando esses planos. Fala galera! Vocês acompanhavam as aventuras animadas do Max? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.